Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Carla e hoje com mais uma edição do Entrevistas DPE, como sempre trazendo muita informação para você que nos acompanha aí pelos nossos canais do YouTube, Deezer e Spotify. Hoje o assunto que eu trago é direito ao acompanhante, garante mais segurança à mulher na área da saúde. E vamos entender sobre tudo isso, a lei que garante às mulheres o direito de serem acompanhadas em consultas, exames e também procedimentos médicos, tanto na rede pública quanto na rede privada. Tudo isso esse ano por conta de uma mudança na legislação. E para explicar tudo isso para a gente, eu estou aqui com a nossa convidada, a advogada Gisânia Aguiar. Gisânia, seja muito bem-vinda ao Entrevistas DPE. Obrigada pelo convite, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, desde já fica aqui os nossos agradecimentos a você ter disponibilizado parte do seu tempo para estar aí levando a informação para quem nos acompanha. Mas primeiramente eu gostaria de te perguntar, você explicasse para a gente, fala sobre essa nova alteração aí da Lei 14.737/23. Essa lei ela é muito importante, ela vem trazendo para as mulheres, né, a seguridade no ato do atendimento, tanto no atendimento público quanto ao atendimento privado, de novas seguridades no ato de consultas, exames, né, que antes com a lei 8.080/190 era assegurado à mulher o direito ao acompanhante só no momento do parto e em procedimentos que eram mais incisivos, que tinham, por exemplo, que a mulher, ela envolvia sedações e rebaixamento, né? Esse era anteriormente a essa lei. Com essa nova lei, em qualquer tipo de consulta, em qualquer ambiente, não só no privado, né? Mas no público também. Porém, entretanto, as mulheres ainda sofrem um pouquinho com isso. Às vezes, por não saber do seu direito, né? Muitas mulheres ainda não sabem que tem esse direito garantido, é lei e tem que ser cumprido, né? Por todos, exatamente. Tanto por isso quanto, às vezes, o próprio servidor, ele não sabe que a mulher tem esse direito e acaba barrando ali o acompanhante de entrar, principalmente na hora do parto, porque é homem, porque é o esposo, não quer deixar entrar, porque lá tem outras mulheres também. Mas isso é um direito e deve ser garantido a todas as mulheres. Que muito difícil, né? Você já está ali naquela situação, independentemente do que você seja um pós-operatório, um pós-parto, você está ali naquela situação que realmente tem situações que a mulher não dá para estar desacompanhada, né? E isso vem dando toda essa seguridade, né? Quais são os principais avanços que essa lei trouxe para a saúde da mulher e quais os desafios ainda permanecem, né, para a sua efetiva aplicação no cotidiano e também dos serviços de saúde? As principais mudanças são essas, né? Que agora, até em consulta médica, é assegurado à mulher o direito a um acompanhante, que antes não era. Às vezes eles barravam ali o acompanhante na hora da entrada, não deixavam nem adentrar o próprio hospital, né? Eu acho que a mudança maior é ali quanto à violência obstétrica, que às vezes as mulheres acabavam entrando na sala de parto sozinha por não ter direito a esse acompanhante, ou até tinham com a lei anterior, só que não era tão rigorosa quanto essa que agora é, e quem não deixa entrar pode ser punido, né? E aí tinha muita violência obstétrica, né? Na hora do toque da mulher, no preventivo, quando faziam com homens e até com mulheres também. Agora é assegurado, se a mulher não tiver, inclusive um acompanhante, o hospital, ele tem que garantir o acesso a outra pessoa, pode ser de dentro do hospital, mas que vai garantir o bem-estar daquela mulher dentro daquela sala, né, no ambulatório, e também... Isso é muito importante, essa questão, sabe por quê? Assim como paciente, a gente se recorda há tempos atrás que precisou desses serviços. E é como você bem falou, essa lei ela realmente vem com uma mudança significativa pela questão de... Quando vamos citar aqui um caso, a parturiente, a mulher quando acaba de ter um bebê, ela realmente ali, mesmo em situação, sendo uma cesariana, sendo um parto normal, realmente tem situações, às vezes não estou falando mal nem criticando profissionais. Tem profissionais excelentes e tem profissionais assim que estão muito acostumados com o que fazem e já tem um pouquinho daquela frieza. Então eu acho que quando tem ali um acompanhante, isso já
retarda ali um certo desconforto. E essa lei só veio mesmo para ajudar, com toda certeza. Sim, com certeza. Inclusive, antigamente era muito comum a gente escutar quando a gente principalmente saía da maternidade com um bebê. Aí as pessoas falavam, nossa, até a próxima. Exatamente. Isso é um tipo de violência obstétrica que, assim, era assiduamente. Isso é um bullying, eu já ouvi isso, não vou mentir para você. No meu penúltimo filho, até a próxima. Ou até ano que vem. É uma espécie de piada, sim, né? Uma exato. espécie de piada. Então, eu acho assim uma invasão da tua privacidade, um desrespeito quem fala nesse tipo. Né? Você não conhece a história de vida do outro, você não conhece a história daquela mulher, a história daquela família, para estar com esse certo tipo de comentário que é desconfortável, não é bacana, e tantos outros, né? Isso é só um dos que a gente lembra e está citando aqui, fora outros mais, né? Exatamente. Inclusive, no momento do parto, eu acho que é um momento muito delicado para a mulher. A mulher está ali. Você está numa situação de vergonha. Embora você saiba, eu sou uma mulher, eu estou nessa situação, mas a vergonha é imensa. Inclusive, agora conversando com você, eu me identifico com como é que se chama? Violência obstétrica? Violência obstétrica. Me identifico também. Aconteceu uma situação super constrangedora, eu fiquei super constrangida ali, mas eu disse não. Será que tem uma lei que ampare isso? Será que tem uma lei que vai me assegurar que eu não posso estar sofrendo esse tipo de coisa? Eu estou aqui numa situação, né, sem roupa, na frente do profissional e o profissional falando certas coisas que não devia, né? Como é que uma mulher dessa fica? Né? Exatamente. Com vergonha. Realmente essa lei veio aí a calhar, com certeza. Essa mudança veio aí para mudar esse cenário, se Deus quiser. Com certeza. E até que não era só esses tipos de comentários que você recebia ali na saída. Era desde a entrada na maternidade, né? Eu falo da maternidade em si, porque é onde a mulher mais sofre violência, que é a violência obstétrica realmente, né? Desde o primeiro atendimento, eu digo, antes do parto até ali quando você vai dar entrada para fazer o seu pré-natal, que você, às vezes, realmente, em um ano anterior, você teve uma gestação e você frequentou aquele mesmo postinho de saúde, e a gente sabe que o serviço público ainda deixa muito a desejar quanto ao atendimento. Né? São pessoas, né? São pessoas. A gente sabe muito bem em que quase todos os lugares tem pessoas e pessoas. Aquelas que fazem a diferença e aquelas que realmente não deveriam estar ali. Mas, enfim, com a recente atualização aí em 2025, né, que ampliou os locais onde a mulher ela pode ser acompanhada durante os atendimentos de saúde, também como avalia o impacto dessa ampliação para a proteção dos direitos das mulheres. Sim, hoje, como eu já havia dito, né, é uma lei que está garantindo aí para todos. E eu acho que esse local de fala, né, que vocês abrem aqui para a gente vir e falar com o público é muito importante, porque há mulheres que não sabem que têm esse direito e acaba tendo eles violados. Não só as mulheres, também como profissionais da saúde. Exato. Não são atualizados, né? Não são atualizados quanto à lei e não levam essa seguridade para a mulher. Inclusive, hoje, o hospital ele é obrigatório, não só o hospital privado, eu digo na seara pública também. Exato. O hospital ele é obrigado a informar para a mulher que ela tem o direito ao acompanhante, né? Mas como às vezes a maioria não sabe desse direito, acaba retardando, né? A mulher também não sabe, o hospital não sabe, e aí a mulher fica ali naquele... Como eu posso dizer? Fica retraída, né, durante os atendimentos. Inclusive, hoje, se ela não quiser ter um atendimento, ela tem até 24 horas antes do procedimento para justificar por escrito. Por escrito, para depois não haver violações, né, desse direito. Para que não seja violado esse direito, em 24 horas antecedente ao atendimento médico, ela tem que fazer uma solicitação escrita, dizendo que ela está renunciando. E mesmo assim, o hospital deve enviar algum profissional da enfermagem para garantir o bem-estar daquela paciente. Porque, como já dito, é uma situação muito vulnerável. Exato. É uma situação que, graças a Deus, veio a lei aí com mudanças para que esse quadro venha mudar. Isso chega a ser um absurdo, né? A gente sempre torce para que futuras mães, para que mães, até mães de mais de uma vez, não venham mais a sofrer esse tipo de coisa. Porque
Quem já teve mais de um filho e teve a experiência de ter o bebê mais de uma vez, você não escuta muito isso em locais particulares, é mais no público. E, infelizmente, acontece, tá, gente? Não estou aqui falando do serviço público, não, porque o SUS, ele funciona, apesar da fila gigantesca, né, da demanda imensa depois da migração, mas o SUS funciona. Agora são pessoas e pessoas, profissionais e profissionais, aqueles que fazem a diferença e aqueles que estão muito acostumados e realmente não condiz ali com determinados tipos de tratamento ao paciente que já está ali em total vulnerabilidade. Exatamente. Principalmente no caso das mulheres, né? Que são as mais Super violadas. Delicado o momento, é exato. muito delicado. Tem ali o momento do preventivo, por exemplo, saindo aqui do parto um pouquinho, né? Tem a hora do preventivo, que é uma situação já de vergonha para a mulher, Exato. que muitas mulheres deixam de fazer por isso. Isso e às mesmo. vezes no hospital é um homem que está lá, e esse homem médico, né? Não todos, não estou generalizando, com certeza. Estou falando de uma parte deles que nós sabemos que existe, né? Acabam violando esse direito da mulher, não deixa a acompanhante entrar, não deixa o acompanhante, que às vezes é o esposo, entrar na sala, né? E a mulher fica ali naquela total vulnerabilidade, fica despida, enfim. Exatamente. Olha, não muito longe, mas citando aqui uns exemplos, não, graças a Deus, nunca ouvi falar deles aqui no nosso estado de Roraima. A gente já ouviu nos noticiários, nas redes sociais, aí para fora, caso de mulheres serem sedadas e serem usadas pelo aquele médico que está lá fazendo determinado tipo de procedimento. Então, a gente já ouviu muito isso. Você já ouviu também, não já? Já ouvi, com certeza. Infelizmente, então, quando for... A gente está, por exemplo, você vai ser sedada, fazer algum procedimento, você está sozinha. Tem que ter um acompanhante. Infelizmente, esse não é um caso isolado. Inclusive, teve um caso que repercutiu nacionalmente, que eu não me recordo agora de onde foi. E foi justamente depois desse caso que repercutiu, né, na Seara Nacional, que veio a alteração dessa lei, garantindo o acompanhante para a mulher. Porque, imagina só, a mulher está ali sedada, não... Totalmente desprotegida. Vulnerável, né? No ápice da vulnerabilidade. E, querendo ou não, ali é um estupro de vulnerável. Acontece um estupro ali. Porque a mulher está vulnerável, ela não sabe o que está fazendo. Exato. Além de não consentir com aquilo. Exatamente. Né? Totalmente violada a integridade física, a integridade psicológica. Exato. Todos os tipos de integridade dela está sendo violado naquele exato momento. Exatamente. E às vezes a sequela foi tão grande que mesmo aquela mulher sedada, ela conseguiu detectar algo diferente no corpo dela, porque ela está daquele jeito, né? Exatamente. Isso é uma violência em tanto. Sim, e aí o que acontece? Posterior a essa violência, quando a mulher estava sedada, Muitas vezes as câmeras também, né? Uhum. E, na verdade, esse caso que nós estamos comentando aqui agora, que eu creio que seja o mesmo, ele só foi detectado porque uma mulher que estava no centro cirúrgico nesse mesmo dia, ela filmou escondido o que estava acontecendo, porque tinha toda uma equipe, só que como é dividido os lados pelo bioma, que fica no meio ali da paciente, né, ao lado da cabeça, fica com o anestesista e o restante do corpo fica com a... Me recordo. Fica com os outros profissionais, né? Exato. Enfermagem. Fica ali com os outros profissionais. E aí, o que acontece? Essa mulher que deveria estar do outro lado, acabou filmando, porque já era uma coisa corriqueira. Aquele médico já fazia corriqueiramente. Nossa. E ela só conseguiu detectar com filmagens uma vez. Assim, já haviam suspeitas, mas nada que fosse fidedigno para chegar ao que chegou, né? Que seria ao conhecimento do público, na verdade. Exato, que esses abusos acabem, né? Infelizmente, a gente fica assim decepcionado, uma pessoa que estudou muito tempo. Não estou generalizando, tem profissionais excelentes, respeitosos, gabaritados, mas infelizmente sempre tem um para queimar aí a área dessa profissão. E de que forma essa ampliação do direito ao acompanhamento, né, em diferentes ambientes da saúde, ele pode transformar a experiência da mulher no sistema público e privado? Olha, primeiramente eu digo que para transformar a vida da mulher, essa informação ela
precisa chegar à mulher. Então, é muito importante que os hospitais capacitem os seus funcionários para que levem essa informação para a paciente, né? Para que antes dela chegar até lá, ela já seja avisada, porque antes a gente sabe que tem todo um passo a passo, desde o agendamento até o dia do exame, se for por sedação, ou até o dia da cirurgia, por exemplo. Né? Que ela seja previamente avisada que ela está amparada por esse direito, que ela tem o direito a um acompanhante, que ela Isso pode seria o levar... correto, né? Exatamente, que ela pode levar alguém da confiança dela, que não obrigatoriamente precisa ser uma mulher, outra do sexo feminino, que ela também pode ser acompanhada pelo seu esposo, pelo irmão, qualquer pessoa. Não é obrigatório ser a mãe, ou a filha, ou o pai, não é obrigatório. É qualquer pessoa que seja de confiança daquela mulher. Esse seria a principal seara para levar o conhecimento para todas, Exato. desde o acesso primário. Doutora Gisânia, é apenas para as mulheres, né, esse tipo de acompanhamento? Exatamente, é apenas para as mulheres. Então, por isso que eu falo sempre aqui, eu sempre repito nas nossas conversas a importância de você que nos acompanha pelo Spotify, pelo Deezer, pelo YouTube, a nossa Rádio Defensoria, compartilha com alguém que vá passar por algum procedimento, mas compartilhe a informação, porque é muito importante a gente saber dos nossos direitos. A gente muitas vezes perde e passa por determinadas situações por não conhecer os nossos direitos. Então, gente, já compartilha. Você está sabendo de alguma mulher que vai cirurgiar, que vai ter bebê? Compartilhe essa informação, essa conversa para ela, porque é de suma importância, viu? Houve mudança na lei que vai favorecer o acompanhamento direto em quaisquer situação dessa mulher, seja operatório, seja exame, seja sedação, seja no que for que ela for buscar, tanto na esfera pública quanto na privada, é um direito assistido da mulher ter ali o seu acompanhante, a pessoa da qual ela escolha, não é isso? Exatamente, não é só mulher, tá? O seu acompanhante não precisa ser só mulher. Pode ser, inclusive, o seu esposo. E embora você... Pode ser um parente, familiar. Pode ser qualquer pessoa, desde que seja alguém da sua convivência, né? Claro, para você, mesmo com esse direito aí, não ter o seu direito violado, que vai assegurar a sua segurança no momento que você estiver vulnerável. Exato. Doutora Gisânia, você percebe alguma resistência por parte das instituições de saúde, né, diante dessa nova ampliação? Se sim, como é que isso tem se manifestado? Sim, ainda há resistência, porque, como já dito, né, há profissionais e profissionais. Há profissionais que ainda não sabem que existe essa lei, então eles acabam inibindo ali a pessoa de entrar. Por não saber, dizem que a pessoa não tem direito a um acompanhante. Geralmente isso acontece, não generalizando, mas... Essa lei já entrou em vigor? Já entrou em vigor dia 27 de novembro de 2023. Viu, gente? Eu não sabia. Muito tempo assim já. como eu não sabia, você que está nos acompanhando, olha, gente, como é importante. E eu digo, eu sou muito rica por estar aqui e ser muito bem informada pelos nossos convidados, assim como você que nos acompanha também e que tem aí todos esses esclarecimentos, todas as dúvidas tiradas. Isso é muito importante. E considerando que a lei, né, originalmente ela garantia aí o acompanhamento em consultas, exames, também nos procedimentos, né? Quais os locais foram incluídos com essa situação e qual é o significado disso para as mulheres? Olha, assim, no atendimento particular, né, geralmente as mulheres não enfrentam tanto essa violação desse direito de acompanhante, né? Geralmente, no âmbito particular, a mulher sempre pôde entrar com quem quisesse. Já dão mais liberdade nessa questão do acompanhamento, né? Então, a mulher, ela vem ganhando força onde? No sistema público, né? No sistema público, que agora o pai pode acompanhar a mãe durante o parto, que... Inclusive, foram situações que eu já presenciei na maternidade, que o pai não podia entrar para acompanhar a mãezinha, né, na hora do parto, não podia acompanhar a esposa no momento mais vulnerável que ela tinha. Ele não podia, o porteiro ali, ele barrava a pessoa que estava na frente, no caso, se fosse qualquer pessoa do sexo masculino, e só deixava entrar alguém do sexo feminino, porque a mulher iria para uma sala que teria outras mulheres. Então, por isso, eles não deixavam entrar. Então, eu acho que justamente na seara do serviço público, né, ganhou muito mais força, a mulher é muito mais acolhida hoje, né? Eu me recordo uma vez, de uma das vezes que eu tenho 3 meninos, me recordo em uma das vezes que eu tive meu filho do meio, realmente tinha essa questão. Tinha mulheres que se incomodavam pela questão de ter outro marido lá
para ela tomar o banho, trocar de roupa, essa questão toda. Mas assim, tinha pessoas que pediam licença, ele saía, voltava, mas são pessoas e pessoas, né? Você está lidando com gente de todo jeito, então é bem complicado isso aí. Exatamente, e é muito importante que também as pessoas que estejam lá como paciente, como acompanhante, eles entendam que ali, aquele homem está ali como acompanhante, não é como visita, né? Porque ele eles tá lá confundem com a esposa muito. Dele, né? Isso, acabam confundindo muito o que é visita, o que é acompanhante. E por ter um homem, né, que na nossa sociedade a gente sabe que não é muito corriqueiro ter um homem que acompanha a mulher nessas situações. Óbvio que eu não estou generalizando mais uma vez, né? Eu só estou falando que é a atual situação da sociedade. Não há muitos homens que acompanham. Então, o que é que elas acham? Que o homem só está ali para olhar a criança, né, o bebê que acaba de nascer e vai embora. E não é assim. Tem que aprender a diferenciar o que é visita de o que é acompanhante. Há homens que acompanham, que têm o direito de acompanhar a sua esposa e que, inclusive, essa foi uma das inovações da lei, né, que trouxe que o esposo pode acompanhar a esposa em qualquer momento. A esposa já passou ali pelo parto, né? Para quem tem o marido do lado ou quem tem o familiar, a gente sabe que tem muitas mães solos também, mas aquele esposo que está ali acompanhando a sua esposa, a gente sabe que é um momento muito delicado, tanto para quem teve parto normal, como também o parto cirurgia, que é pior ainda. A pessoa mal se move. Já tive os dois, posso falar com propriedade, porque não é bom nenhum dos dois. E a mãe passou por aquele processo, o parto doloroso, tanto normal quanto a cesariana. Você está ali, mal pode se movimentar para pegar a criança, para dar o primeiro banho, essas questões todas. E precisa de ajuda, precisa, assim. Às vezes a mulher mal consegue se levantar, chamar a mulher de mole. Você não sabe o que ela tem, você não sabe o que o corpo dela já passou anteriormente. A gente não deve julgar, deve só acolher. Não julgar nunca ninguém, né? Exatamente. Por isso, o bom dessa mudança nessa lei que, com certeza, se Deus quiser, funcione. E na sua experiência, doutora, a ampliação do direito ao acompanhante, ele pode ajudar a prevenir não apenas abusos físicos, mas também outras formas de violência institucional? Pode sim. Inclusive, são as violências psicológicas, né, que a mulher sofre, que algumas pessoas falam do corpo da mulher quando vai em uma consulta, porque a mulher fica despida e aí ouve brincadeirinhas, ou porque está acima do peso, ou porque está abaixo do peso, ou porque está no peso. Eles nunca estão satisfeitos com nada, né? E eu volto a frisar que há pessoas e pessoas, nós estamos falando das pessoas que não respeitam as outras, né? E aí, assim, institucionalmente, é isso, que as pessoas que não respeitam passem a respeitar. Exato. Até porque, não só com essa nova lei, mas tem várias consequências para isso, né? Consequências tanto administrativas quanto judiciais. A quem eu posso denunciar, por exemplo, vou para o hospital, além de me ser negado o meu acompanhante por desconhecimento até de profissionais que eu tenho que estar com o meu acompanhante ali, seja em qual procedimento, em qual hora for, desde o início até a permanência. Como é que eu faço para denunciar se isso não for respeitado de forma alguma? Primeiramente, você pode ir no RH, né, do hospital. Você pode ir lá comunicar. Se não resolver, você vai até a ouvidoria, vai até a diretoria. E se não houver de jeito nenhuma resposta contundente para você, o que você faz? Você pega um termo, né, da negativa deles, e você pode até ingressar no judiciário e de repente pedindo danos morais, porque houve uma violação do seu direito. É um direito que não pode ser negado a você quanto mulher. Não pode ser negado. Então, você pega um termo, ajuize, fale, principalmente se for, por exemplo, um pré-natal, que você vai ali recorrer a 9 meses. Ingresse no judiciário, não tenha medo, é seu direito. Você não pode ter medo, porque você vai precisar novamente, você precisa correr atrás do que é seu. Se você negligencia aí algum direito seu, e aí só você sai perdendo. Então, por isso que é bom a gente estar informado e não passar mais por determinadas situações, porque já deu, né? Eu, graças a Deus, já me operei, não tenho mais filhos, mas enfim,
uma experiência só que eu tive no meu terceiro filho, não foi uma das melhores, né? Infelizmente caí num grupo de assistentes que não foi muito bacana, mas não convém falar aqui agora, você vai ficar curioso aí do outro lado, mas enfim, quem já passou sabe, a gente sabe que são pessoas e pessoas, tem pessoas maravilhosas, mas tem pessoas também que não facilitam, né? Doutora, você acredita que a ampliação desse direito ele reflete um avanço real ou ainda há desafios para a sua suplementação efetiva na prática? Já avança, já avançou bem muito. Inclusive, se você entrar hoje na maternidade, há maridos com esposas ali durante o período de parto, né? O que antes era, assim, quase impossível de acontecer. No meu tempo, deixa eu me recordar, o ano foi 2008. 2008 que eu tive meu filho do meio, que inclusive ele é autista. Nesse período, se não salvo engano, gente, meu esposo entrou, né? Só que não podia ficar comigo no pós-parto. E eu fiquei sozinha. Gente, eu tava que não podia nem andar. Não é coisa, mulher mole. Não é, gente. Você não sabe o que é que o corpo do outro tem. Você não sabe o que é que aquela pessoa passou, enfrentou, como é que foi. E aí não podia ficar. Aí muitas horas depois, colocaram o neném aqui entre as minhas pernas. Eu não podia nem levantar. Colocaram o neném entre as minhas pernas. E depois a minha sobrinha chegou. Depois de muito tempo eu sozinha. Eu tava com sede. O neném tava todo assim. Se chorasse para mamar, eu não conseguia nem pegar para colocar no peito. E eu e tantas outras assim que já passou por essa situação. Quem já teve filho e passou pelos atendimentos, determinadas mãos de algumas pessoas sabe o quanto isso é difícil. Pois é, e aí você imagina a violência obstétrica que você sofreu, não é? Porque colocaram ali o seu filho, o seu bem maior, em um local que você não podia fazer nada por ele, né? Exatamente por isso eu digo que o avanço ele veio aí, porque agora, em nenhum momento, a mulher ela pode ficar sozinha sem um acompanhante. Exato. Em momento algum. Exato, são histórias de vida, são amores de alguém. Exatamente. Então, todo mundo é especial para alguém. E aos olhos de Deus. E quais são as estratégias jurídicas, né, e sociais que podem ser adotadas aí para garantir que essa ampliação não fique apenas no papel? A ampliação social, essa aqui é uma, por exemplo, né? Levando podcast, levando informação à sociedade, né? Para que as pessoas saibam. Inclusive, você não sabia que essa lei, sim, por exemplo, existia desde 2023, né? Não sabia. Pois é, essa é uma das implementações. Outras são que o Poder Judiciário, né, implemente, não só ali na questão do Poder Judiciário, porque acredito eu que lá várias pessoas já saibam disso, mas também na sociedade, que faça políticas públicas para alcançar mais público, para divulgar mais, principalmente em bairros mais afastados da cidade, né, que são pessoas mais carentes de informação, são pessoas mais carentes. E não só isso também, né, que os políticos levem informação. Exato. Que de fato, né, que deem aos profissionais atualizações adequadas para que façam valer as leis das mulheres nesse período. Principalmente, eu digo, na maternidade, e eu digo na maternidade porque eu acho que é um dos ápices da violência contra a mulher, né? A violência obstétrica. Principalmente ali, que é um ambiente que a mulher está totalmente fragilizada. Às vezes ela está ali, sonhou tanto com um bebê e acaba perdendo o bebê. E assim, é um descaso muito grande de algumas pessoas, né? Hoje a gente sabe que já tem uma ala, né? Inclusive essas pessoas já passaram por aqui. Houve essa inovação, que é a ala das pétalas. As meninas já passaram por aqui. São mamães de filhos invisíveis. Mães de filhos invisíveis é o nome do projeto delas. Elas tiveram perdas, né? Não levaram seus filhos para casa e elas se uniram. E por conta delas, né? Uma iniciativa e para acolher essas mães que passam por esse determinado tipo de situação e não tem acolhimento. Aí você está lá, sem seu filho. Você vai para a ala onde as outras estão todas com o seu filho e você não foi com o seu filho no braço. Hoje já temos lá, graças a Deus, né, esse olhar aí, graças à luta das meninas, um espaço lá, Pétalas, que acolhe as mãezinhas que perderam seus bebês.
né? É um olhar mais humanizado, né, para essas mulheres. Precisa desse olhar humanizado, sim. É um momento de total fragilidade. A nossa vida, você é mãe? Eu sou mãe. Então, você sabe que nesse período a gente fica totalmente fragilizada, desde o dia de descobrir tô grávida até o dia de ter o bebê. É uma fragilidade só. E até aquele período, enquanto ele é RNzinho, você tá ali delicada também cuidando dele, né? Você entra ali no rol da delicadeza, você se transforma como mãe. Então, quem passou pela maternidade sabe exatamente como é que é, né? É um período muito delicado, que a gente precisa ser tratada mesmo como uma pétala de rosa. Exatamente, a gente precisa... Eu digo que a gravidez é o ápice da mulher. Exato. Né? Assim, é o ápice de vários hormônios, né? É um misto, é tristeza, é alegria, e depois do parto é dor, mas ao mesmo tempo a satisfação de ter, ao mesmo tempo. De ter o seu bebê ali. E quando lhe é tirado um direito, naquele momento, isso marca a vida inteira. E não só aquele momento ali, a violência ali, ela não ocorre só ali no meio obstétrico. É uma violência psicológica que você vai carregar por muitos anos, às vezes durante a sua vida inteira, dependendo do que aconteceu ali naquele meio. E às vezes essa violência, ela é tão alta assim com você, né? Que você acaba por... Não sei, às vezes você tem vontade de ser mãe novamente, mas por a frustração que você passou naquele ambiente, acaba que você não quer mais. Não tem mais a vontade, não tem mais o desejo, porque outra pessoa te frustrou. Tem coisas que traumatizam, tem coisas que você carrega ali pro resto da vida. Exatamente. É o psicológico, né? Fica lá marcado. Fica. Até porque você tá num período de fragilidade, né? E pra gente finalizar, que conselho você daria para as mulheres que ainda têm dúvida, né? Ou receio sobre exercer esse direito? Esse direito ampliado, né, ao acompanhante. Primeiramente, que você lute pelo seu direito, né, que você faça valer o seu direito, que você não se cale perante alguém que se acha mais forte dentro da instituição, e isso dentro da esfera, que você não se cale, que você lute, vá atrás do seu direito. Esse é um direito conquistado por as mulheres, não é você fazendo... como as pessoas gostam de falar, botando banca, entre aspas, não é um direito que você conquistou, é um direito seu, você precisa ir atrás dele, você precisa fazer valer, não só por você, mas por outras mulheres também, porque a partir do momento que você luta, a outra mulher que já não tem tanta coragem, ela não vai precisar lutar, porque alguém já vai estar informado. Exato. Que aquilo existe. E uma pode formar essa redinha do bem, uma informa para a outra. E você sabia? Assim como essa nossa conversa, que você que está ouvindo, por favor, compartilha, porque é muito importante todas as mulheres saberem desses direitos. Hoje essa lei foi mudada em 2023, nem eu sabia, alguém aí também não sabia. Alguém sabia e outros não. Então... já sabendo disso, compartilhe essa informação, que você tem direito ao acompanhante antes, durante e depois. Durante o tempo inteiro aí que você quiser. E não é só em procedimentos cirúrgicos, tá? É em consultas também, desde a primeira consulta. Você tem direito a um acompanhante, seja homem, seja mulher, uma pessoa de sua confiança, e é muito importante dizer que é uma pessoa maior de idade, tá? Mas que seja de sua confiança. Maravilha. Gisânia, quero agradecer, tá? Você ter disponibilizado as suas informações aqui no Entrevistas DPE e dizer que nós estamos sempre de portas abertas, volte sempre. Obrigada. Tá? Muito obrigado por todas essas informações, é de grande valia para nós mulheres. E você aí do outro lado, por favor, compartilhe essa informação, porque é muito importante, viu? E eu sou a Adriana Carla com mais um Entrevistas DPE e eu volto na próxima Entrevistas DPE. Fica com Deus, até mais. Tchau, tchau.